Nesse mundo existem algumas pessoas com histórias de vida que você nem imagina que são possíveis. Veja agora e se surpreenda com esses casos incríveis. Essa mãe faleceu com seu bebê na barriga. Os médicos não tinham mais esperanças e todos acharam que tudo estava perdido, até que seu marido pediu ajuda de Deus e fez algo incrível. O que será que ele aprontou? Porque todos dizem que foi um milagre. Já deixe seu like e bora pro vídeo! Melanie era uma mulher determinada e amava muito seu marido Brady. Não existia ninguém como ele. Todos viam o quanto aquele homem era apaixonado por sua esposa. Eles já tinham um filho, mas o olhar dele nunca mudou, e isso fazia Melanie se sentir muito bem, pois tinha certeza de que escolheu a pessoa certa para sua vida. A gravidez do filho deles havia sido planejada. Não teve nenhuma dificuldade anormal durante toda a gestação, e o casal ficou muito feliz com o processo. Melanie foi incontáveis vezes ao médico apenas para garantir que seu filho ficasse bem. Um irmãozinho. Os dois amavam tanto o filho que nunca poderiam imaginar suas vidas sem ele. O pequeno era mais que uma cola para eles. Era o ponto de apoio e segurança que, mesmo tão pequeno, já entendia muito bem o que é o amor. A criança tinha 3 anos de idade quando recebeu uma notícia inesperada até mesmo para seus pais. Ele teria um irmãozinho. Todos estavam surpresos. Melanie e Brady não haviam planejado nada. Dessa vez, apenas aconteceu. Quando a mulher começou a ter enjoos, logo desconfiou e estava certa de suas suspeitas. Apesar de não estarem esperando por isso, a família ficou encantada com a ideia de ter um novo membro na família. Logo descobriram que se tratava de uma menina e já tinham o nome perfeito para ela. A pequena se chamaria Gabriela, o que significa heroína de Deus. Lindo nome, não acha? Aos 5 meses de gestação, tudo estava indo muito bem, tanto a saúde da mãe quanto a da pequena em seu ventre, mas Melanie ainda assim tinha uma grande preocupação. A mulher ainda não tinha visto o rosto de sua pequena, mas já a amava tão intensamente que não suportaria a dor de perdê-la. Por isso, conversou com Brady e os dois decidiram juntos o que tinham que fazer. Sendo assim, não perderam tempo e colocaram logo seu plano em ação. No dia seguinte, o casal saiu cedo em direção a vários hospitais. Eles já estavam se preparando para o dia do parto, mesmo sabendo que ainda demoraria meses. O casal estava em busca de um lugar que valorizasse a pequena Gabriela, e caso tivessem que escolher entre a vida da mãe e da filha, a bebê teria que ser salva sem pensar 2 vezes. Melanie precisava garantir que a vida de sua filha seria salva a qualquer custo, caso algo não saísse como o planejado. Melanie ainda não sabia, mas a decisão que eles tinham tomado naquele dia causaria um grande impacto em suas vidas. O grande dia. O casal achou um hospital de confiança com ótimos profissionais, todos muito experientes que sabiam exatamente o que fazer em situações difíceis. A gravidez estava indo muito bem, não tinha nenhum problema com a pequena Gabriela. Com 39 semanas de gestação, os sinais de parto começaram a aparecer. O casal estava muito nervoso e empolgado ao mesmo tempo. Até aquele momento, tudo estava indo exatamente como planejado, mas infelizmente não duraria muito tempo, pois algo terrível estava para acontecer. Quando a bolsa estourou, Melanie já estava no hospital. Isso deixou Brady aliviado. Alguns minutos depois, a mulher chamou uma enfermeira e disse que estava se sentindo mal e com muita náusea, além de tontura. Ela achou que estava prestes a desmaiar, mas a enfermeira foi paciente e disse que esses sintomas não eram nada sério e que muitas mulheres grávidas sentem isso na hora do parto. As palavras da enfermeira acalmaram um pouco Melanie, mas infelizmente ela estava errada, pois antes mesmo da profissional deixar o quarto, algo completamente inesperado e desesperador aconteceu. Melanie fechou os olhos e não abriu mais. Ela tinha desmaiado e estava tendo convulsões. Os médicos não esperavam isso, pois ela era uma mulher muito saudável e seguiu à risca todos os pedidos dos doutores especializados na área. Mas isso não foi o suficiente. Uma escolha difícil.
Os sinais vitais da mulher mostraram que havia algo de muito errado com ela, pois a frequência cardíaca e sua pressão arterial haviam caído drasticamente, e mesmo que os médicos estivessem desesperadamente tentando ajudá-la, nada parecia adiantar, e logo Melanie parou de respirar. Os médicos sabiam que mesmo que quisessem salvar a vida das duas, tinham feito a promessa de priorizar a vida da pequena Gabriela, que estava para vir ao mundo, e já não tinha muito tempo, pois a pequena estava ficando sem oxigênio dentro da barriga da mãe sem vida. Rapidamente, mais médicos entraram no quarto e levaram Melanie para a sala de cirurgia. Chegando lá, já constataram que a mulher tinha sofrido uma embolia por líquido amniótico, que é quando o líquido amniótico que protege o bebê entra na corrente sanguínea da mãe. Infelizmente, essa notícia não é nada boa, pois os efeitos podem ser devastadores. Assim que descobriram isso, declararam Melanie como falecida, pois já não havia mais chances para ela e eles estavam correndo contra o tempo para salvar Gabriela. Então a equipe médica realizou uma cesariana de emergência. Um pedido de ajuda. Enquanto isso, Brady estava na sala de espera desesperado e preocupado, pois já sabia o que estava acontecendo com sua esposa dentro da sala de cirurgia. O médico disse que Melanie não tinha chance de sobreviver, e se sobrevivesse, nunca mais seria a mesma, pois teria incontáveis sequelas. Brady estava desolado. Na última vez que tinha visto sua esposa, ela estava feliz por finalmente ter chegado a hora de conhecer o rostinho de sua filha, mas aquele momento parecia muito distante, e Brady agora se sentia impotente e apavorado. Os médicos disseram que ele não podia fazer nada, mas o homem não conseguia parar de pensar em como ajudar a sua amada. Sem ter mais a quem recorrer, Brady decidiu fazer a única coisa que podia naquele momento. O homem se ajoelhou e começou a orar incansavelmente. Em sua prece, ele disse: Deus, eu sei que isso é mais do que eu posso suportar. Sei que o Senhor tem um plano e um propósito nisso tudo, e eu confio de olhos fechados em todas as suas decisões. Por favor, Senhor, se for da tua vontade, permita-me abraçar minha esposa, nem que seja só mais uma vez, pois tu és o Deus que tudo cura, o dono de todas as coisas e aquele que dá a última palavra. Por favor, também proteja e esteja com a minha pequena bebê Gabriela, a mais nova de Deus. Todos na sala de espera estavam de coração partido vendo aquele homem suplicar por apenas mais um abraço de sua esposa. De repente, Brady levantou, pegou o celular e começou a digitar ferozmente. Ninguém estava entendendo nada, era como se ele tivesse tido a ideia que mudaria toda aquela situação, quase como se tivesse sido iluminado por Deus. O homem entrou em todas as suas redes sociais e postou uma foto sua e de sua esposa. Ele explicou toda a história no post e disse: Não quero dinheiro, mas estou pedindo sua ajuda. Por favor, apenas ore por nós. Brady deixou o celular de lado por algumas horas, mas quando o pegou de volta teve uma surpresa muito agradável. Suas publicações alcançaram milhares de pessoas que compartilharam e em pouquíssimo tempo se tornaram verdadeiros virais. O homem podia sentir a rede de orações que estava se formando pelo mundo através dos milhares de comentários e mensagens que estava recebendo, e nunca antes em sua vida se sentiu tão amado por Deus. Gabriela nasceu muito saudável e foi levada rapidamente para um berçário. A cesariana tinha funcionado e a vontade de Melanie foi levada em consideração. Mas e a mãe? Será que ela perdeu sua vida para dar à luz à filha? Quando o parto acabou, Melanie ainda tinha sinais vitais e os médicos podiam focar apenas nela. Ela sobreviveu, mas ninguém sabia por quanto tempo, pois estava em coma. A equipe médica disse para Brady não ter esperanças e se preparar para o pior. Ele não aceitava isso e não parou de orar por um minuto sequer, juntamente com sua rede de apoio na internet. Um mês depois de entrar em coma, Melanie acordou. Uma enfermeira que cuidou dela começou a chorar de emoção. Brady recebeu a notícia e naquele momento ele soube que tudo era um milagre de Deus. Por mais inacreditável que pareça, era como se nada tivesse acontecido. Melanie estava com uma saúde ótima e não teria sequelas do que passou. E você, super curioso, acredita que foi um milagre de Deus? A natureza é algo realmente incrível, principalmente quando se trata dos animais. É fácil ficar impressionado com a beleza e inteligência de cada animal.
desde os bichinhos que criamos em casa, como os cachorros e gatos, até os mais selvagens que vivem nas florestas e selvas. E ao redor do mundo existem diversas histórias incríveis que com certeza vão te surpreender. Por exemplo, já ouviu falar de uma foca ruiva de olhos azuis completamente rara? Ou então um cachorro cego que tem seu próprio cão-guia? Se ficou super curioso para conhecer mais sobre essas histórias, pode ficar tranquilo, pois vamos te contar no vídeo de hoje. Foca extremamente rara é encontrada. As focas são animais conhecidos no mundo todo. Na verdade, é fácil achar esses bichinhos brincalhões em filmes ou em parques aquáticos, fazendo um monte de truques para ganhar uns peixes em troca. Mas o que você talvez não saiba é que um filhote de foca extremamente rara e completamente diferente das focas comuns foi encontrada por biólogos. A grande peculiaridade dessa foca é seu pelo e sua pele, que são ruivos, bem diferente da aparência cinza ou preta das focas tradicionais, e seus olhos azuis, que se destacam bem em seu rosto. Com certeza, esse é um animal muito interessante, mas infelizmente ele mal foi encontrado e os biólogos já se preocupam muito com a sua vida. De acordo com eles, esse filhote corre um extremo risco de ser atacado. E dessa vez, não estamos falando de um ataque humano, como de caçadores ou colecionadores, mas sim de outras focas. O que acontece é que esses animais vivem em colônias, ou, em outras palavras, elas não são animais solitários, mas gostam de viver em grupos. Porém, quando uma foca diferente aparece, as outras podem a rejeitar, talvez por pensar ser outro animal, e podem até mesmo atacar com violência esse filhote diferente. Isso aconteceu há alguns anos atrás com uma foca que foi apelidada Nafania, que também tem os pelos ruivos. Ela acabou sendo rejeitada por seu grupo e foi até mesmo atacada. E só não perdeu sua vida porque foi salva por alguns biólogos, que conseguiram arranjar um novo lar para aquele animal. Mas para o alívio de todos, existe uma boa notícia. Quando a foca foi encontrada em uma expedição pelo biólogo Vladimir Burkanov, ele estava bem alimentado. Ou seja, o filhote não foi rejeitado por sua mãe, que estava o alimentando muito bem. O maior risco mesmo é que sua colônia não a aceite devido à sua aparência incomum. Para você ver que não é só entre os humanos que existem preconceitos. Ainda de acordo com esse biólogo, esse tipo de foca, com essa aparência incomum, é um caso de 1 em 100 mil. Por isso eles começaram a monitorar esse filhote e sua colônia praticamente o tempo todo. Mas o que acabaram descobrindo deixou a todos preocupados. Embora ela não seja mordida ou perseguida pelas outras focas, essa bela foquinha ruiva também não recebe muita atenção de suas companheiras. Ela vive um pouco afastada do resto do grupo, o que é realmente preocupante. Apesar disso, os especialistas têm a esperança de que ela consiga se encaixar em sua colônia e ter uma vida normal na natureza. Mas o que esses biólogos vão fazer caso a foca seja realmente rejeitada? Bom, caso isso aconteça, eles já têm formas de resgatá-la antes que ela sofra graves ferimentos. E depois vão levá-la a um lugar seguro. Provavelmente um delfinário localizado na Rússia. O mesmo lugar onde aquela outra foca ruiva que mencionamos há pouco tempo foi levada. Agora você deve estar pensando, o que diabos é um delfinário? Não é verdade? A resposta, na verdade, é bem simples. Um delfinário é um aquário bem grande, preparado para receber animais de grande porte, como golfinhos, tartarugas marinhas e focas. Mas todos esperamos que isso não seja necessário, e que aquele pequeno filhote consiga crescer junto da sua colônia. Aquele biólogo chamado Vladimir Burkanov postou em suas redes sociais uma foto de uma foca parcialmente albina que, apesar de sua aparência diferente das demais, conseguiu ser aceita por sua colônia, mostrando assim que é possível que essa foquinha ruiva seja também aceita. Cão cego recebe ajuda de filhote como guia. Não é novidade para ninguém que alguns cães são treinados para serem usados como guias para pessoas cegas. Geralmente, são usados cães da raça Golden Retriever, que são dos mais inteligentes entre todos os cachorros. E esses cães guias são tão comuns
que existem leis que permitem a entrada desses animais em qualquer lugar, desde que estejam sendo usados por uma pessoa cega. Mas o que aconteceria se um desses cachorros ficasse cego e assim precisasse de um guia? Bom, foi exatamente isso que aconteceu com um cachorro chamado Charlie. Embora ele ainda seja muito brincalhão, Charlie não é mais um filhote. Na verdade, ele já tem mais de 11 anos, o que o torna um cachorro já velhinho, digamos assim. E parece que a velhice também afeta os animais, pois Charlie, que sempre foi muito saudável, acabou desenvolvendo uma terrível doença. Esse pobre cachorrinho teve glaucoma, uma doença que afeta os olhos e que até nós, seres humanos, podemos acabar contraindo. Não se sabe até hoje a causa dessa praga. E para piorar as coisas, ela não tem tratamento e acaba levando à cegueira. E infelizmente, esse foi o destino de Charlie. Seus donos tiveram que o fazer passar por uma cirurgia para retirar seu olho esquerdo em 2016. Pouco tempo depois, seu olho direito também teve que ser removido, e assim, o pobre Charlie acabou ficando completamente cego. Obviamente, isso afetou muito o humor daquele animal. Charlie, que antes era cheio de energia, mesmo já tendo uma idade avançada, agora era um cachorro quieto e deprimido. Seus donos, que se chamam Adam e Chelsea Stripe, contam que até compraram brinquedos novos e tentavam brincar com seu bichinho de estimação para animá-lo pelo menos um pouco, mas nada adiantava. Aquele pobre animal parecia estar entrando em uma depressão sem fim, até que seus donos tiveram uma ideia genial que mudaria a vida de seu cão para sempre. Adam e Chelsea resolveram adotar outro cachorro da mesma raça de Charlie, um outro Golden chamado Maverick, que tinha apenas 4 meses. Muitas vezes, cachorros que são mais ciumentos com seus donos acabam rejeitando a companhia de outro animal, pelo menos no início, o que pode ser um problema enorme para os donos. Mas não foi isso que aconteceu com Charlie e Maverick. Na verdade, desde que se conheceram, os dois passaram a ter uma amizade incrível. Toda a energia e alegria que Maverick tinha estava passando para Charlie, que parecia estar voltando a ser um filhote. Os dois brincavam juntos o tempo todo, e aquele velho cachorro até voltou a brincar com seus brinquedos. E claro que isso foi uma alegria enorme para os seus donos. Chelsea disse o seguinte sobre a amizade dos dois: Charlie definitivamente ficou mais brincalhão e divertido desde que Maverick chegou. Nós comprávamos brinquedos para Charlie e ele nem os utilizava. Agora, eles brincam juntos o tempo todo. Realmente, a vida daquele velho cachorro melhorava cada vez mais a cada dia que passava com seu novo amigo. E gradualmente, ele foi superando seu problema. Porém, um dia, Maverick começou a fazer algo que impressionou seus donos. De alguma forma, ele parecia saber que seu amigo era diferente e que tinha uma condição especial. Por isso, aquele bondoso cachorrinho, mesmo tendo apenas alguns meses e não recebendo nenhum tratamento, começou a ajudar seu companheiro cego. Enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Maverick começou a conduzir Charlie pelo caminho certo, o empurrando e principalmente puxando sua coleira. Realmente, ele faz jus à sua raça, que tem a fama de serem muito inteligentes e amorosos. Ele sabe que Charlie é diferente, diz sua dona Chelsea. Quando eles caminham juntos, Maverick ajuda a manter Charlie na linha. Seus donos ficaram tão impressionados com essa emocionante amizade que surgiu entre seus dois cachorros que resolveram compartilhar isso com o mundo. Assim, criaram para eles um perfil no Instagram chamado Charlie and Maeve, onde eles postam várias fotos e vídeos do dia a dia de seus cachorros. E acredite, eles fizeram um sucesso enorme. Afinal, seu perfil já tem mais de 150 mil seguidores. E você, já teve 2 cachorros com uma amizade tão linda quanto essa? Deixa aí nos comentários. Todos
Todos nós temos sonhos a alcançar na vida. É isso que nos move, nos dando forças todos os dias para levantar da cama e correr atrás de um objetivo bem definido. Mas nunca é fácil, isso temos que confessar. Hoje falaremos sobre a história de uma menina de somente 11 aninhos que aprendeu isso bem cedo na vida e que continuou mesmo assim até impressionar o mundo todo. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like e bora pro vídeo! Se tornar um atleta famoso não é nada fácil. Literalmente, é exigido que a pessoa que possui esse alvo derrame suor em suas atividades, seja qual for o esporte que deseja praticar. Porém, além de muito empenho e suor, é preciso que essa pessoa tenha também uma sorte considerável. E, infelizmente, grande parte dos maiores talentos do mundo não possui essa qualidade. Como assim? Podemos literalmente traduzir a sorte como sendo os recursos necessários para o início de carreira. Ou seja, o ponto é que boa parte das pessoas que se empenham para tornarem-se grandes atletas nascem em famílias pobres, que nem mesmo podem lhe dar os equipamentos básicos para treinar. É nesse caso que surgem as gambiarras que esses pequenos sonhadores criam para poder competir em alto nível contra pessoas mais bem preparadas do mundo. É bem difícil para essas pessoas, mas quem falou que a vida seria fácil? É exatamente dessa maneira que sempre viveu a garotinha chamada Rhea Bulloss, uma filipina de apenas 11 anos e que sempre precisou suar mais do que os outros para garantir um futuro melhor. Ela é uma menina completamente apaixonada pelo atletismo e desde que se entende por gente, tem o hábito de correr e tentar ser mais e mais rápida. Ela levou esse sonho até sua escola e em algum momento passou a treinar de modo mais sério. Foi assim que conseguiu chegar até as competições de atletismo, onde ela sempre se sentiu em casa. Porém, foi nesse momento que a parte mais difícil começou. Como dissemos antes, ela é de uma família filipina muito pobre e nunca conseguiu recursos suficientes para ter o melhor desempenho na pista. E olha que nem estamos falando de grandes coisas. Rhea não tinha dinheiro para comprar simples equipamentos, como uniformes e um par de tênis, por exemplo, mas quem disse que isso impediu a pequena Rhea Bulloss? A atleta de verdade não desiste fácil, e ela parecia entender bem o significado dessa frase. Rhea não se preocupava com a situação financeira de sua família e não se sentia envergonhada com isso, ainda que muitos dos colegas de escola da menina zombassem dela. Rhea estava decidida em dar uma vida melhor para sua família por meio do esporte. E olha que ela decidiu isso com apenas 11 anos de idade. Mesmo sendo tão jovem, Rhea já parecia ter um peso enorme sobre suas costas. Uma competição de atletismo para crianças se aproximava, e treinando todo o tempo em sua escola, que tinha apenas recursos básicos, a menina de 11 anos se preparava, sonhando em como realizaria seu desejo de se tornar uma atleta profissional. Felizmente, foi anunciado que a competição aconteceria na cidade em que a garota morava, em Manila, uma região não muito grande das Filipinas. Provavelmente, se dissessem que aconteceria num lugar distante, seria impossível que ela conseguisse dinheiro suficiente para a viagem. Parece que era a vida dando uma chance de ouro para Rhea, chance essa que a pequena sabia que não podia deixar passar. No dia das corridas, a grande maioria dos competidores por quem passava riam de Rhea após ver que nem mesmo tênis ela possuía. Iria correr com os pés descalços e calejados de tanto treino. Quanto mais falavam e direcionavam piadas para ela, mais a garota se sentia confiante, sabendo que tudo o que precisava fazer era vencer, para assim calar a boca de todos aqueles que julgavam seu desempenho pelo poder financeiro. Ao invés de calçados esportivos adequados, Rhea estava usando somente esparadrapos e bandagens médicas nos pés. Ela usou as bandagens e esparadrapos
para enrolar ao redor de seus pés e tornozelos, protegendo assim sua corrida. Porém, a menina decidiu personalizar seu calçado improvisado, e foi isso que chamou a atenção do mundo inteiro. Acontece que, para que se parecesse com tênis reais e de boa qualidade, a garotinha pintou o swoosh, o famoso símbolo da Nike, na parte superior das ataduras, como se tivesse sido fabricado pela empresa. Claro que aquele desenho não mudaria o fato daquilo se tratar somente de ataduras, mas daria a motivação que Rhea precisava. Ela agora se sentia mais confiante do que nunca. Segundo explicou a mídia local filipina, os pais da jovem atleta não podiam pagar por tênis de atletismo reais. Porém, como já falamos, isso não a impediu e serviu apenas como um obstáculo. Mas a melhor parte da história vem agora. Pode até ser que os tênis da Nike improvisados feitos por Rhea sejam só de fita adesiva com o logotipo da Nike por cima, mas isso não a impediu de voar. A estudante filipina de 11 anos venceu 3 medalhas de ouro naquele dia de competição: 400, 800 e 1.500 metros. Ela conseguiu o que queria, calou todos aqueles que antes da corrida riam de seus tênis improvisados. Ela literalmente fez seus próprios tênis e ainda conseguiu superar as outras competidoras e ficar com o primeiro lugar. Que história maravilhosa, não é mesmo? Mas calma que ainda fica melhor. As fotos da menina com calçados improvisados rapidamente foram publicadas nas redes sociais e se tornaram virais, espalhando-se por todo o mundo. Foram milhares e milhares de likes e comentários. Inclusive, já que tocamos nesse assunto, aproveita e já dá um like nesse vídeo para ajudar o canal. Mas voltando para a história da menina filipina, vale reforçar o quanto as pessoas que viram as publicações nas redes sociais expressaram sua admiração pela pequena Rhea. Tanto que alguns se ofereceram para comprar tênis para ela e proporcionar assistência financeira durante seus treinos. Um deles foi Jeff Cariaso, dono da equipe de basquete Alaska Aces e sócio de uma enorme franquia de lojas de basquete. Ele viu um post falando sobre a menina e encontrou-a por meio de ajuda nas redes sociais e a ajudou com uma grande quantidade de material esportivo adequado. Melhor do que isso, a própria Nike conseguiu o contato de Rhea Bullos e afirmou que também ajudaria sua família para que tivessem a condição de levar a menina até o nível máximo do esporte. A história da garotinha de 11 anos realmente chocou o mundo na época, mas também revelou que ela não era a única a viver em tais condições. Na verdade, o costume de correr descalço devido às carências financeiras é uma prática bem conhecida entre os atletas filipinos. Mariano Redubá Mazano, medalhista de prata nos Jogos do Sudoeste Asiático anos atrás, que também congratulou a menina e prometeu ajudá-la, começou sua carreira assim também, de pés no chão. Além dele, outros atletas do próprio país e também celebridades se comprometeram em ajudar todas as crianças que precisam passar por isso. Segundo um dos treinadores, já faz alguns anos que estas crianças se superam no esporte com esta prática. A partir de agora, poderão alcançar ainda melhores resultados, afinal, a gigantesca companhia da Nike prometeu dar suporte a estas crianças fantásticas, que precisam se esforçar 2 ou 3 vezes mais que crianças de outras partes do mundo para alcançar o topo. Depois de ter ganho 3 medalhas de ouro na competição de atletismo, Rhea foi recebida como uma estrela na pequena localidade de Balasan, onde mora desde sempre. Os vizinhos lembram de vê-la correndo pelas ruas desde bem pequena e acham incrível ver que agora ela começa a realizar seus sonhos. Até mesmo o comércio da região de Balasan ofereceu a Rhea uma grande quantidade de equipamentos que incluía pares de tênis, uniformes e materiais esportivos. Se antes a menina não tinha sequer um par para usar nos treinos e nas competições, depois, com todas as doações,
tinha uma quantidade suficiente para fazer coleções. Atualmente, ela continua correndo atrás dos seus objetivos, do modo mais literal possível. Em uma entrevista, ela disse que aspira a representar as Filipinas nos Jogos do Sudoeste Asiático algum dia. E quem sabe, nas próximas Olimpíadas, onde todo o mundo estará observando. Olá, super curiosos! Nesse vídeo, vocês vão conhecer 6 atos incríveis de bondade gravados em vídeo. Se você gostar desse tema, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative a notificação. Bora pra lista! 6. Fugindo do frio. Nas imagens desse vídeo, podemos ver claramente o momento em que um passageiro se aproxima de um homem que está somente de calça e tênis e tenta o entregar sua camisa. O homem sem camisa, um morador de rua, está com tanto frio que nem mesmo tem forças para pegar a camisa da mão do homem. Dessa forma, em um ato de bondade, o passageiro do metrô, identificado somente como Jay, ajuda o senhor a colocar a camisa em seu corpo, que se encaixa perfeitamente. O homem sai da direção da câmera por um tempo e parece já ter saído do metrô. Porém, ele logo retorna na imagem e dessa vez está com uma touca em mãos. Jay, em mais um ato de bondade, ajuda o morador de rua novamente a usá-la. O vídeo foi gravado no metrô de Nova York e postado nas redes sociais por um homem identificado como Lázaro Nolasco, no dia 8 de janeiro de 2016. Lázaro era um dos passageiros do metrô. Ele até se lembra que estava fazendo muito frio em Manhattan naquele dia. Ele disse: "O cara fez uma boa ação e eu quis registrar." Esse homem, identificado como Jay, sem saber que alguém estava o filmando, realizou uma linda ação. 5. Presentes não se vendem. Essa mulher que vemos na imagem resolveu ir até uma joalheria para vender um anel, que de acordo com seu valor, daria uma grande quantidade de dinheiro. Ela se dirige até o local com seus 2 filhos e logo encontra o homem que trabalha lá e que está acostumado a fazer esse tipo de troca com clientes que vão até a loja. A mulher diz que pretende trocar o anel que, na verdade, tinha sido um presente de alguém muito especial. Mas se era tão especial assim, por que ela o está vendendo? Ela explica para o dono da loja que o motivo é que suas contas do mês estão muito atrasadas, incluindo o aluguel de sua casa, e que se não vender o anel, provavelmente será despejada com seus filhos. O homem, então, começa a entregar a ela o valor correspondendo àquele belo anel, e ela fica grata por recebê-lo. No entanto, depois de dar o dinheiro, o homem também entrega o anel, tão valioso para a mulher em sentido emocional. Ela imediatamente cai em lágrimas, ainda sem entender por que o joalheiro estava fazendo aquilo. Ele não se preocupa em explicar, apenas diz que gostaria de ajudá-la. A mulher, ainda chorando, dá um abraço apertado no homem em um ato de agradecimento. 4. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Tudo parecia normal nessa estação de metrô. Porém, em um certo momento, um homem que se dirige para dentro do trem acaba pisando em falso e fica preso entre o piso alto da estação e o metrô, e assim não consegue mais se mover. Essa cena aconteceu numa estação de trem em Perth, na Austrália, mas os momentos seguintes são ainda mais impressionantes. Claro que não podiam deixar o homem daquele jeito. Se o trem se movesse, ele perderia sua vida. O homem não identificado estava com muito medo do que poderia acontecer. Porém, imediatamente ao perceber o que estava ocorrendo, uma multidão se formou à sua volta. Eles queriam salvá-lo, mas como fariam isso? De um jeito improvável, eles colocaram as mãos na estrutura do metrô e o empurraram com todas suas forças, um mutirão. Um passageiro que estava presente naquele momento contou a um jornal que o trem se inclinou sobre as suspensões, abrindo de 5 a 10 centímetros do vão, o suficiente para permitir o resgate. Um momento belíssimo que, além de ter sido um salvamento incrível, não acreditaríamos se não fosse filmado. Ajuda sem parar. Jacqueline Nitep Kiplimo é o nome de uma das mulheres mais dignas do status de campeã de todo o mundo. Ela é redentora de um ato que deveria ser imitado por todas as pessoas que pensam em chegar num status elevado na vida. Quem é ela?
Ela é uma corredora profissional do Quênia que costuma disputar competição de gêneros duplos, principalmente maratonas que representam grandes distâncias. Especialmente em competições como essa, é muito importante que os corredores se mantenham sempre bem hidratados. Em 2010, aconteceu na China a segunda maratona de Zhengkai, e o Quênia tinha representantes nessa competição. Uma delas era a mulher que citamos acima, que durante a corrida se tornou uma das favoritas para vencê-la. Porém, em um certo momento da corrida, ela notou algo que mexeu com seus sentimentos. Jacqueline Kiplimo viu um atleta de elite chinês completamente incapacitado por suas necessidades físicas, tentando e lutando para beber água. Algo que parecia simples, mas que para ele não era uma tarefa nem um pouco fácil de ser realizada. Ela, então, tentou ajudá-lo e essa fotografia do momento foi tirada. Ela não deu água para ele somente por um momento, mas o acompanhou desde o quilômetro 10 até o quilômetro 38 da corrida, ajudando-o por várias vezes. Isso custou a queniana Kiplimo a vitória. E ela seria mesmo a grande campeã, visto que por causa de ter ajudado o chinês, ela ficou em segundo lugar. A mulher perdeu não somente a vitória da maratona, mas também o prêmio em dinheiro de $10 mil. No entanto, como muitos comentaram depois de ver a notícia, ela perdeu a corrida, mas a humanidade venceu. Tremendo de frio. Em dezembro do ano de 2017, os jovens Simon, Wojtek e Marcin estavam vagando por uma rua em Nysa, uma cidade no sul da Polônia, quando se depararam com um sem-teto tremendo de frio. Os jovens então perguntaram como poderiam ajudar o estranho, e ele pediu um cobertor para que pudesse ficar aquecido no banco do parque. O trio então começou a procurar em toda a cidade por um cobertor, até que eles encontraram um sofá que tinha sido jogado fora na rua. Em cima dele, encontraram um edredom e travesseiros limpos. Àquela hora, era praticamente impossível encontrar um lugar para comprar um cobertor novo, ou coisa do tipo. Logo tinham encontrado o que tanto procuravam, e foram entregá-lo ao morador de rua, a fim de que ele pudesse escapar daquela situação tão triste. Acontece que, diferente do que os 3 jovens poloneses imaginavam, uma câmera do circuito fechado daquela cidade estava filmando tudo e mostrou os 3 caminhando em direção ao morador de rua, cobrindo-o gentilmente com o cobertor e o colocando no banco do parque. Uma ação que, depois de ser vista em massa, emocionou a muitos. De acordo com a TV, que fez uma matéria sobre o vídeo, os jovens foram convidados para o gabinete do prefeito para que pudessem ser reconhecidos e recompensados por sua boa ação. Na época, quando foi divulgada, a história ficou conhecida em todo o mundo. Após seu marido falecer depois de uma luta contra uma doença grave, uma mulher recebe uma ligação que a deixou sem chão. O que será que lhe disseram? Tinha a ver com seu marido? Ficou super curioso para acompanhar essa história emocionante? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! John Kelly Sylvester, mais conhecido como Sly, era técnico do clube de futebol juvenil Minneapolis United, ex-jogador no Minnesota Thunder e pilar da comunidade de sua vizinhança no sul de Minneapolis, Estados Unidos. Em 2010, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida pela sigla ELA, que é uma doença que deprime o sistema nervoso e afeta os músculos da pessoa. É degenerativa e progride para uma paralisia irreversível. Super curioso, talvez você conheça essa doença, porque Stephen Hawking era portador dela. Porém, Hawking foi uma exceção. A maioria das pessoas com ela não consegue sobreviver por tanto tempo. Sua esposa e melhor amiga, Tessie, esteve ao seu lado durante todos os momentos até o falecimento de John em 2017. Juntos desde 2001, o casal tinha 2 filhos, Gus e Freddie. Antes de falecer, ele fez 2 tatuagens que homenageavam seus filhos. Gus, minha vida e minha alegria, e Freddie, meu mundo e meu sol. Após horas John sucumbir à doença degenerativa, Tessie recebeu uma ligação que a destroçou por completo. Por aquela notícia, a mulher definitivamente não esperava. Coração de Ouro. John e Tessie se conheceram em 2001, quando ambos treinavam jovens jogadores de futebol da cidade de Woodbury e se apaixonaram de imediato. A mulher disse ao jornal Pioneer Press: "O futebol sempre foi minha paixão e a paixão de John. Nós 2 crescemos jogando futebol, inclusive durante a faculdade, e John continuou a treinar.
John jogou pelo Minnesota Thunder de 1997 a 2000. Ele começou sua carreira profissional como meio-campista, mas logo depois passou a ser lateral. Ele jogou 92 partidas pelo Thunder. John também foi técnico na Washburn High School e no Minnesota State Select. Foi nomeado para a equipe da semana na A-League várias vezes, porém não recebeu o mesmo reconhecimento que alguns de seus colegas. Mas esse não é o único legado de John. Esse técnico, ex-jogador profissional, pai amoroso e marido dedicado, era ainda um pilar de sua comunidade. Mesmo depois de ser diagnosticado com ELA, Sly continuou a incentivar jovens a jogar futebol. Dessa forma, em 2013 foi criada a Copa Anual Sylvester. Em 2017, após o falecimento de John, foi realizada a última Copa em apoio à família Sylvester. Infelizmente, sem esse grande homem à frente do projeto, não foi possível continuar. A ligação. Momentos após o falecimento de John, Tessie aguardava a ligação da funerária. Quando seu telefone tocou, a mulher atendeu já esperando ter de tratar de assuntos referentes ao funeral de seu marido. Porém, do outro lado da linha estava seu médico. Dias antes, Tessie tinha realizado uma biópsia e o telefonema era para informar dos resultados. Com muita calma, o médico precisou explicar para a mulher que ela estava com câncer de mama estágio 4, com metástase para o fígado. Era um câncer bem complicado. Nesse caso, a cirurgia não seria possível e Tessie precisaria de uma quimioterapia. Com 2 filhos pequenos para sustentar e sendo a única que trabalhava na residência, a mulher ficou devastada. O que seria de seus filhos e de sua casa se ela não poderia mais ir ao seu trabalho e precisaria se submeter a um tratamento doloroso? Vale ressaltar que a mulher era dentista e trabalhou por muitos anos em projetos para o atendimento odontológico de famílias de baixa renda. Ou seja, ela ganhava a vida iluminando os sorrisos das pessoas. Naquele momento, o seu próprio sorriso não mais existia. Só que rapidamente Tessie perceberia que não estava sozinha. Uma parte do dinheiro arrecadado com as vendas de ingressos da última Copa Sylvester foi doado para cobrir suas despesas de saúde. Tamba Johnson, treinador do Minneapolis United e amigo pessoal da família Sylvester, disse: "Se você não os conhecesse, talvez não acreditasse que essa história é real. Tessie realmente apoiou John e o ajudou com isso. Agora ela precisa da nossa ajuda para passar por isso. Ela tem sido a principal provedora e quando John ficou doente, ela teve que reduzir horas para ajudá-lo." O apoio da família e de sua comunidade foi o que deu forças para Tessie manter sua vontade de viver. A mulher sabia que grande parte disso vinha do importante legado de John. A comunidade inteira queria ajudá-la da forma como pudessem. Amor de mãe. Jenny Halverson, irmã de Tessie, disse que quando John foi diagnosticado com ELA, as duas tiveram uma conversa bem séria. Tessie estava tipo: "Se alguma coisa acontecer comigo, você e Chris precisam levar as crianças." Quando Tessie foi diagnosticada após o falecimento do marido, ela implorou para a irmã que cumprisse sua promessa, e foi o que Jenny fez. Nós nos sentamos e ela disse: "Jenny, se eu morrer, prometa que você será mãe dos meus meninos." E eu disse: "Claro que vou, Tessie, mas vamos lutar contra isso. Não vamos pensar em nada dessas outras coisas." Tessie sabia que sua condição piorava a cada dia e com o passar do tempo dava instruções para sua irmã. Por exemplo, ela não queria que seus filhos namorassem durante o ensino médio, só depois de concluírem os estudos. Outra preocupação da mãe era que seus filhos não sentissem pressão da comunidade e da família para serem ótimos jogadores de futebol. Mas, para ela, era indispensável que Gus e Freddie permanecessem com laços fortes com a família paterna e materna. Em abril de 2019, Tessie começou a sentir que sua hora estava chegando. Assim, ela chamou Jenny e seu marido, Chris, para o hospital a fim de fazer uma cerimônia de adoção. Além deles, estavam presentes Gus e Freddie e os filhos de Jenny, Oscar, Edith e Hazel. De acordo com sua irmã, Tessie fez muito para estabelecer as bases para ajudar Freddie e Gus a enfrentar a vida sem ela. Durante a cerimônia, Tessie disse: "Meus irmãos e irmãs são minha maior bênção. Eu era um dos 6 e agora vocês podem ser um dos 5. Vocês sempre terão um ao outro e cuidarão um do outro." Suas palavras trouxeram muito conforto aos meninos. Tessie faleceu 2 semanas depois da cerimônia. Os 5 irmãos têm suas próprias camas, mas preferem ocupar o grande sofá-cama do porão da casa de Jenny. Ela brinca dizendo que é uma grande festa do pijama. Há uma quantidade esmagadora de amor lá. Eles estão todos cuidando um do outro e eu sei que Tessie está assistindo e ela está sorrindo. Por mais que tenham perdido os pais, eles têm essa enorme rede familiar. Tessie se preocupava tanto com os meninos e sua família que escolheu uma boa casa para Jenny morar com o marido, os 5 filhos e seu mastiff inglês. Uma casa com um belo quintal para reunir toda a família durante os verões.
Foi o irmão das duas, Frank, que comprou a casa. Os meninos precisavam passar por muita coisa desde pequenos. Ter que ver seus pais lutando contra doenças implacáveis não é nada fácil, principalmente para crianças de menos de 10 anos de idade. A tia, e agora a mãe, explica que alguns dias são mais difíceis que os outros, mas que se depender dela, os meninos sempre terão muito amor. Vou garantir que eles saibam o quanto ela lutou por eles. Tessie foi corajosa, altruísta e forte, e eu sou muito grata pelo presente de seus meninos. Somos tão abençoados por termos Gus e Freddie. Realmente, Tessie e John eram pessoas maravilhosas. Fizeram muito por sua comunidade, sempre ajudando o próximo e distribuindo sorrisos. Apesar de todas as dificuldades, nunca se deixaram abater. Permaneceram estampando alegria em seus rostos, mesmo no fim da vida. Certamente esse é um legado de John e Tessie aos seus filhos e a todos nós. Os coletores de lixo estão acostumados a coletar lixo todos os dias, afinal, é o que eles fazem. Mas um em especial da cidade de Bloomington, localizada no estado americano de Illinois, passou por uma casa e levou algo um tanto quanto inesperado. Era algo importante para uma pequena garotinha que morava ali. Ficou super curioso para descobrir? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Brooklyn era uma garotinha de 3 anos que vivia na cidade de Bloomington com seus pais e seu irmão caçula. Como toda criança, ela amava passar boa parte do tempo brincando e gostava principalmente de se esconder. Um dia, sua mãe, Tracy, acreditou que ela havia se escondido para não ir para a creche, porque já estava perto do horário delas saírem. Tracy começou a ficar apreensiva quando procurou a filha nos lugares que ela costumava se esconder e não a encontrou. Embaixo da cama, nos armários, até mesmo no cesto de roupa suja e nada. A ansiedade e o desespero começaram a tomar conta dela quando viu que a porta da frente estava totalmente aberta e a mochila de Brooklyn estava jogada em um canto. Crianças de 3 anos têm uma visão inocente do mundo. Não veem a maldade nas pessoas. Brooklyn era uma dessas crianças, mas em especial, ela adorava cumprimentar e falar com estranhos. Mas Tracy estava tentando evitar pensar que talvez um estranho pudesse ter a levado. Ela conseguiu afastar esses pensamentos, mas a preocupação continuou, até que ela, olhando pela janela da frente, viu atrás do vidro uma criança que só poderia ser Brooklyn. Ela estava com o vestido vermelho que ela tinha escolhido na noite passada. Brooklyn estava do lado de fora, na calçada, caminhando em direção a um grande caminhão, entusiasmada e sem pensar nas consequências. Um homem estranho acenava para Brooklyn, enquanto ela caminhava em sua direção. Sua mãe Tracy entrou em pânico e saiu correndo para apanhar sua filha, para evitar que algum tipo de mal pudesse ocorrer. Ela correu o mais rápido que pôde, mas nestes momentos as coisas acontecem sempre muito depressa. Era questão de segundos até a calçada, mas o tempo parecia fazer ela desacelerar. Por mais que ela corresse rápido, nunca seria rápido o suficiente. A mãe viu a pequena Brooklyn se aproximar de um caminhão que estava à sua frente. A pequena garota parecia minúscula em relação ao grande veículo. Tracy conseguiu alcançar Brooklyn quando ela já estava olhando para dentro do caminhão e conversando com alguém. Ao olhar para dentro do caminhão, ela viu um homem sentado no banco do motorista. Ele não hesitou e cumprimentou Tracy e Brooklyn com um grande sorriso. Delvar Dobson, o motorista, era muito carismático. Ele era alto e forte e estava usando óculos escuros e um colete reflexivo de cor verde neon. Para Brooklyn, ele se parecia com um super-herói. Da forma que ele e Brooklyn riam e conversavam, Tracy percebeu que sua filha parecia conhecê-lo. Enquanto os dois conversavam, Tracy entendeu que o que tinha acontecido é que, enquanto ela estava passando maquiagem cômodo ao lado para levar sua filha à creche, a garotinha viu a uma certa distância o caminhão se aproximando e desceu as escadas com entusiasmo e não parou um minuto para pensar que sua mãe se preocuparia. Ela abriu a porta e saiu correndo o mais rápido que conseguia e que suas pernas permitiram.
Naquele momento, ela poderia estar correndo qualquer perigo na rua. Brooklyn sempre esperava que Delva passasse em seu caminhão. Ela sabia exatamente o dia da semana que ele passaria, todas as quintas-feiras. Isso porque era um caminhão grande, não muito comum para uma criança de 3 anos. E além disso, tinha um apito alto. Isso já era o suficiente para prender a atenção da garotinha. Ela gostava tanto que esse era o melhor dia da semana para ela. Desta vez, ela queria conhecer o motorista que sempre buzinava para ela. Sabendo isso, Tracy ficou apavorada em como não prestou atenção o suficiente e deixou sua garotinha sair sozinha. Tracy se questionava como ela pôde ser tão descuidada. Alguns pensamentos começaram a pairar sua mente. Quantas vezes sua filha já teria saído sem ela perceber? Quantas outras vezes ela já teria ido na rua falar com estranhos aleatoriamente? Ela não queria preocupar Brooklyn naquele momento, mas assim que chegasse em casa, sua mãe a alertaria dos perigos que ela poderia correr. Que nem todos os estranhos são confiáveis. Da próxima vez, a pequena poderia não ter tanta sorte. Já em casa, Tracy orientou sua filha sobre os perigos de andar na rua sozinha, mas também percebeu que entre Brooklyn e Delva havia uma linda e saudável amizade. Poucas semanas depois, em um dia de quinta-feira pela manhã, Brooklyn já aguardava na janela com suas mãos tremendo. Como já eram 7h30, ela começou a andar de um modo nervoso, mas não saiu de perto da janela nem por um minuto. Ela ouviu garrafas batendo e quebrando a distância e ouviu o apito. O som era inconfundível para a pequena menina. Era um dia especial para Brooklyn, pois era o aniversário dela. Sua mãe fez seus cupcakes favoritos para comemorar seu aniversário, e eles tinham variedade de cores que ela amava. Brooklyn estava animada e admirava seus cupcakes a todo instante. Ela estava esperando seu super-herói favorito fazer suas rondas matinais. Ela tinha algo que queria dar para Delva. Assim que ela ouviu o barulho do caminhão de lixo se aproximando, ela não pôde se conter. Pegou um de seus cupcakes que já estava separado especialmente para Delva e saiu correndo pela porta da frente. Tracy agora estava a todo momento com um olhar sobre a garotinha, então ela pôde acompanhá-la e manter o olhar atento sobre Brooklyn. Quando Delva parou seu caminhão na calçada, ele viu uma pequena figura vindo saltitando em sua direção. A pequena garotinha estava na calçada com um lindo vestido que foi especialmente escolhido para o seu aniversário. Tracy acenou para Delva, o cumprimentando com uma saudação amigável após o susto da outra vez. Brooklyn, de uma forma tímida, o presenteou com um de seus preciosos cupcakes de aniversário. Ela não conseguiu dizer uma palavra. Sua mãe Tracy teve que falar por ela. Tracy disse que ele fazia as quintas-feiras mais felizes para sua filha e que ela gostava muito das buzinas e dos acenos. Era um dia especial para elas. Delva ficou completamente e instantaneamente sem palavras pelo gesto da menininha. Seu coração derreteu. Ele ficou encantado em como a menininha tinha lembrado dele no dia de seu aniversário. Ao invés de ser presenteada, ela que o presenteou com essa pequena surpresa. Ele ficou muito comovido com o gesto e jurou que faria algo por ela em troca. Toda quinta-feira, Brooklyn e seu irmãozinho esperavam ansiosamente para ver o Homem do Lixo, que é como ela o chamava, enquanto ele fazia suas rondas. Ele tinha costume de buzinar e acenar, isso realmente deixava as crianças animadas. Delva tinha reunião toda quinta-feira de manhã e sempre saía apressadamente de lá para que ele pudesse ter certeza de ver a família Andrake toda semana. Ele não tinha filhos, mas ele era mentor de várias crianças e amava isso. Então, ele não esqueceria do cupcake que ganhou. Ele esperou 6 meses antes de executar seu plano. Finalmente, outubro chegou, o mês do aniversário de Delva. Em sua ronda matinal, em uma quinta-feira, ele estacionou o caminhão na calçada da residência dos Andrake, onde vivia a menininha que tinha o conquistado. Ele tinha uma grande surpresa para Brooklyn. Em suas mãos, tinham diversos presentes escolhidos por ele mesmo com muito cuidado e afeto. Eram presentes incríveis e generosos
que ele tinha certeza de que a pequena Brooklyn iria adorar. Delver descobriu que Brooklyn amava o filme Frozen e pediu para sua esposa fazer para ela uma cesta de guloseimas com temática do filme. Ele também deu uma boneca da Elsa, uma das personagens do filme, para sua felicidade. Por 2 longos anos, a tradição de dar presentes de Brooklyn e Delver continuou. A história dos inesperados amigos se tornou viral no mundo todo. Delver recebeu cartas de diversas partes do mundo. Lugares distantes como o Japão, por exemplo, todos elogiaram ele por sua gentileza. Porém, ele iniciou um trabalho como especialista em saneamento em Bloomington e acabou por se mudar, mas aposto que ele sente falta de Brooklyn todas as quintas. Às vezes, esquecemos o quanto pequenos gestos, seja um sorriso, um aceno ou um olhar com compaixão, tornam os dias melhores, não é mesmo? Coisas como essas não exigem esforço, apenas a ação. Um sorriso. Talvez um sorriso possa iluminar o dia de uma pessoa. Não importa o que você seja, como viva, sempre podemos contribuir de uma boa forma para fazer a vida das pessoas melhores. Essa garotinha é Rosália Lombardo, nascida na Itália em 1918. Infelizmente, por causa de uma doença precoce, ela acabou falecendo em 1920, quando tinha apenas 2 aninhos de idade. Seu pai ficou em choque e mandou que o corpo de sua filha fosse preservado. Até agora nada demais, certo? Mas e se disséssemos para você que hoje em dia, mais de 100 anos depois de ter falecido, existem relatos de que todos os dias Rosália abre seus olhos e observa todos à sua volta? Agora ficou super curioso, não é? Então vamos pro vídeo. As Catacumbas dos Capuchinhos, localizada na cidade de Palermo, capital da Sicília, na Itália, é um dos lugares mais sombrios e apavorantes de todo o planeta. Em uma série de corredores macabros que parecem nos colocar dentro de um filme de terror, estão os restos de aproximadamente 8.000 homens, mulheres e também crianças, todos dividindo o espaço depois de terem partido dessa para melhor. A maioria das pessoas enterradas lá foram nobres muito antigos, clérigos e membros da Idade Média da Sicília. Porém, de todos os corpos das catacumbas, um especial se destaca. É o da garota Rosália Lombardo, que fica dentro de um caixão com tampa de vidro para que todos possam ver seu belo rosto. E não estamos exagerando, mesmo hoje, 100 anos depois de ter perdido sua vida, ela mantém um estado de preservação surreal, e o motivo disso vem de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Em algum dia do mês de dezembro de 1918, nasceu Rosália Lombardo. 2 anos depois, seus pais descobriram que elas sofriam de uma grave gripe que afetava o mundo inteiro na época. Porém, já era tarde demais. Sempre com uma aparência bem caída, a menina acabou perdendo sua vida mesmo que fosse tão novinha. Você deve conseguir imaginar o desespero que tomou conta de seus pais, não é? Talvez não exista sofrimento maior do que aquele causado pelo falecimento de uma criança, especialmente para os pais. Eles nunca esperam que isso vá acontecer. E foi exatamente esse sentimento aterrador que deu origem à triste história da múmia mais bela do mundo. Como ficou conhecida a Rosália? O pai da menininha, Mário Lombardo, oficial da infantaria de seu país, e sua mãe, Maria de Cara, recorreram ao taxidermista Alfredo Salafia, o mais famoso da época. A ideia era encontrar o melhor de todos para realizar o trabalho mais preciso que o mundo já havia visto. O objetivo era conservar o corpo da criança da melhor forma, para que seus pais ainda pudessem olhar para seu rosto depois de ter partido. Pode até parecer um pouco macabro, mas era tudo guiado pelo amor incondicional daqueles pais, que não aceitavam o fato de ter perdido a filha tão repentinamente. Alfredo Salafia fez um trabalho simplesmente impressionante, diferente de tudo o que o mundo daquela época já tinha visto, lembrando até mesmo técnicas antigas de povos há muito tempo extintos.
Finalmente, depois de ter sido embalsamado, o corpo da menina foi levado para o lugar onde ficaria de lembrança aos familiares. Foi um dos últimos a ser recebido na Câmara para Crianças das Catacumbas dos Capuchinhos, sendo transportado até o túmulo por seu próprio pai, que chorava o tempo inteiro. Segundo estipulado pelos administradores do lugar, o caixão de Rosália teria que ser retirado algum tempo depois. As visitas constantes que recebia de familiares, muitos deles residentes de fora do país, fizeram com que ela permanecesse nas catacumbas por um bom tempo. O que era para durar somente algumas semanas se transformou em meses e depois anos. E foi aí que algumas coisas impressionantes começaram a acontecer. Apesar do tempo passar, o corpo de Rosália não se deteriorava. Era como se ela tivesse acabado de ser colocada ali dentro. Ninguém conseguia entender o motivo daquilo acontecer, o que fez com que o caso se tornasse famoso, e um enorme mistério foi sendo criado em volta disso. Com o decorrer dos anos, as visitas à pequena múmia superaram o círculo familiar. Ao mesmo tempo em que sua notoriedade ganhou fama e ela começou a despertar o interesse do público em geral. Durante muitas décadas, as pessoas esqueceram um pouco das catacumbas italianas e os corpos que ali estavam, mas quando finalmente as atenções do mundo se voltaram para lá novamente, todos ficaram impressionados mais uma vez. Por causa da ação do tempo, quase todos os corpos estavam num processo avançado de decomposição, e da maioria deles somente restavam os ossos do esqueleto. Apesar do caos em volta de si, o corpo de Rosália permanecia incrivelmente preservado. No ano de 2009, quando faltava pouco para completar 90 anos desde que foi colocada lá, o corpo de Rosália ainda se encontrava em tal grau de compostura e beleza que as pessoas passaram a chamá-la também por outro apelido, a múmia mais bonita do mundo. Foi somente depois deste ano de 2009 que os primeiros sinais de decomposição começaram a aparecer. Mas é daí que vem a parte mais sombria da história. As pessoas que entravam nas catacumbas dos Capuchinhos e iam para o setor de corpos de crianças saíam de lá amedrontadas, com um semblante de desespero nos olhos. O motivo? Segundo elas, era possível ver Rosália abrir e fechar os olhos, mesmo tendo partido dessa para melhor há 100 anos. Não se tratava apenas de uma ilusão, pois vários visitantes relatavam a mesma coisa no fim do passeio. Alguns curiosos até chegaram a dizer que ela realmente ainda estava viva, não só por seus olhos que abriam, como também por seu estado de conservação. O que você diria caso lhe dissessem que um defunto de 100 anos está abrindo os olhos? É medo na certa, mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Uma câmera programada para registrar imagens de hora em hora foi posicionada de modo a fotografar a menina, e foi aí que foram comprovados os fatos. Os olhos de Rosália realmente estavam se abrindo e fechando todos os dias, o que causava pavor e dúvidas nas pessoas. Algumas achavam se tratar de milagre e outras de uma maldição. Mas o que estaria realmente acontecendo? Por que é que a garota, mesmo mumificada há tanto tempo, mexe suas pálpebras dessa forma? O melhor é ficarmos calmos, pois para quase tudo nessa vida existe uma explicação científica bem lógica por trás. Na verdade, a menina não está viva ou coisa parecida. O que realmente acontece é que os olhos dela foram embalsamados de uma maneira que fez com que permanecessem sempre entreabertos. Assim, dependendo da incidência de luz e da posição em que era observada, seus olhos ficavam iluminados de uma maneira diferente, dando a impressão de que ela estaria piscando. Outra coisa que contribuía para essa sensação estranha eram os flashes das câmeras que tiravam fotografias ali dentro das catacumbas, e isso prejudicava o estado de conservação do corpo. Além disso, os cabelos, sobrancelhas, cílios e todos os pelos do corpo de Rosália se tornaram completamente loiros, também devido às alterações de umidade. Se repararmos nas fotos mais antigas, constatamos que Rosália tinha os cabelos bem escuros e eles foram clareando com o passar dos tempos. Porém, a sensação que dá é:
Mesmo sabendo que tudo isso não passa de coincidências que podem ser explicadas logicamente, ainda assim manteríamos a calma diante de um corpo de 100 anos de idade que parece abrir os olhos? Se você é medroso, vai entender bem o que estamos querendo dizer. Mas agora que já entendemos um pouco sobre o corpo que abre os olhos e deixa todos impressionados, fica a dúvida: como é possível que o corpo de Rosália se mantenha tão conservado? Para revelar o mistério, uma equipe italiana contatou os descendentes da menina para saber o que o químico havia usado no embalsamento. Com a ajuda dos descendentes da família Lombardo, os pesquisadores tiveram acesso às notas pessoais do médico e descobriram que se tratava de uma mistura de formol, água e sais de zinco. Usando o formol e água, ele desinfetou o corpo da menina e eliminou suas bactérias saturadas em sais de zinco. Também aplicou álcool para secar o corpo da garota e permitir que fosse mumificada. Isso servia para evitar que fungos se proliferassem. E também usou glicerina para prevenir que os tecidos corporais secassem em excesso. Nem todos os órgãos dela foram retirados, e em exames de raio-x foi provado que sua parte interna também estava muito bem conservada. Alguns outros fatores foram essenciais para o sucesso do embalsamento, tal como o clima seco das catacumbas e a aplicação de parafina no rosto de Rosália, favorecendo sua perfeita conservação com o passar dos anos. Além de tudo isso, os cientistas também descobriram mais tarde que o Dr. Salafia havia viajado ao Egito para aprender técnicas de mumificação, estudando as catacumbas faraônicas e realizando pesquisas com os médicos locais.